Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é administração de compras. Tópicos a serem abordados nessa aula: dimensionamento da importância do conhecimento prático para o exercício da profissão de comprador, principais fatores que determinam a gestão de fornecedores. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de determinar as atividades envolvidas no processo de compras, descrever custos que são presentes nas atividades de compras, apontar o que é processo de homologação de fornecedores. Administração de compras. O que vocês precisam entender muito bem sobre a administração de compras é a importância estratégica que ela tem para fazer com que uma empresa seja competitiva no mercado. Administrar compras é saber que é necessário desenvolver de maneira qualificada quais são os fornecedores que vão oferecer matéria-prima, material de suprimentos, de tudo aquilo que envolve a cadeia produtiva de uma empresa, para fazer com que ela compre o melhor material, pelo menor preço e faça com que a entrega desse material esteja assegurada no local de uso com toda a qualidade que é necessário para que se possa fazer uma gestão adequada desses materiais. Nesse sentido, quando a gente fala de administração de compra, quais são as atividades principais que são atreladas a elas? Primeiro, selecionar e qualificar fornecedores. Eu preciso ter alguns fornecedores para as determinadas matérias-primas que eu vou utilizar na minha empresa. Quanto mais fornecedores tiver nesse leque, maior é a possibilidade de escolha que eu tenho. Isso faz com que a empresa também seja mais competitiva. E qualificar esses fornecedores, ou seja, que tipo de qualificação ele tem, qual é o tipo de produto que ele vende, qual é o preço que ele tem, qual a flexibilidade de entrega que ele oferece, qual a flexibilidade de produtos que ele oferece, qual a quantidade de produtos que ele oferece. Isso tudo oferece para a empresa uma maior segurança, portanto esse trabalho não pode ser feito de maneira amadora, ele obrigatoriamente precisa ser feito por um profissional que entende para que possa ser feita essa qualificação de maneira adequada, em tempo adequado, para que a empresa continue produzindo sem que haja nenhum gargalo de produção, nenhuma interrupção no processo de produção e venda de produtos dessa determinada empresa. Avaliar o desempenho dos fornecedores. O que é avaliar esse desempenho? Saber qual é a capacidade produtiva. De repente eu sou uma empresa muito grande e preciso de muito material para compor a matéria-prima que vai fazer parte do meu produto. Será que esse fornecedor tem capacidade de me entregar? Eu trabalho no sistema just-in-time, ou seja, eu não tenho estoque. Portanto, quando eu dou entrada nesse material, ele precisa que ele seja entregue com muita velocidade para que eu possa produzir. Qual é a capacidade que esse indivíduo tem, ou que esse fornecedor tem para poder me entregar dentro desse prazo pré-determinado? Portanto, eu preciso qualificar muito bem quem é esse fornecedor para que eu não possa ter retrabalhos, para que o meu produto, a matéria-prima que compõe o meu produto, não seja de alguma maneira prejudicada por conta de um fornecedor que não tem a qualificação que seria desejada. Importante negociar contratos. O contrato é de fundamental importância para assegurar que tudo aquilo que eu necessito no fornecimento dessa matéria-prima ou desses materiais que vão fazer parte daquilo que eu preciso na minha empresa, sejam entregues dentro das qualificações que sejam necessárias. E isso deve estar dentro de um contrato pré-estabelecido, que seja tão importante para a empresa que vai fornecer, como será importante para a minha empresa que vai receber esses materiais. Esse contrato ele deve ser firmado para que ambas as partes possam ter segurança nesse processo de fornecimento e ambas saiam ganhando nessa relação comercial entre as empresas. Comparar preço, qualidade e serviço. Quando a gente está trabalhando nessa área efetiva de compras, uma das questões importantes não é só única e tão somente ter 3 orçamentos e a gente verificar qual é o melhor preço e fazer a compra desse produto. Muito pelo contrário, é necessário que tenham todo um trabalho por trás disso para verificar uma série de questões que envolve este fornecimento. Um deles, por exemplo, é a velocidade da entrega. Outro, a qualidade percebida dos produtos, enfim, o nível de serviço que é oferecido, que tipo de contato mais próximo, mais distante vou ter, se existe algum software que faz essa ligação entre eu e esses fornecedores, enfim, todo o acompanhamento do processo, desde a produção dentro deste fornecedor até a entrega, até efetiva entrega dentro da minha empresa, enfim. Entender todos esses processos faz parte também da qualificação que um comprador precisa ter e conhecimento técnico que ele precisa ter para fazer uma compra adequada para a empresa que ele representa. Pesquisar bens e serviços. Então, esse processo de pesquisas, sobretudo hoje no que se refere a serviços,
quanto maior o nível de serviço oferecido por esses fornecedores, melhor será a qualificação que você vai ter, porque você vai ter segurança de que o seu processo produtivo não vai ter nenhum encalhe por conta de demoras nas entregas ou por conta de avaria no processo de entrega, má armazenagem, enfim, toda a segurança desse processo é de fundamental importância para que você tenha uma relação tranquila com o seu fornecedor. Programar as compras. Então você trabalha dentro de uma programação. Se você tem uma previsão de venda, se você tem um histórico já dentro da sua empresa, você tem uma ideia básica de quanto você vai usar de determinado produto dentro desse processo de produção. E é muito interessante quando você já tem um fornecedor, essa ligação mais próxima com esse fornecedor, para que esse processo possa ser automatizado. Se você tem um contrato, se tem isso muito bem estabelecido com os seus fornecedores, esse processo acaba sendo muito natural e muitas vezes, quando há a utilização de softwares voltado para isso, não há necessidade de uma ligação, de um pedido sendo feito de maneira formal. O próprio sistema ajuda para que tanto o fornecedor possa se programar, quanto a empresa efetiva que vai comprar esse produto também tenha essa programação muito clara e ambas as partes saem ganhando com isso. Principais atividades de compra ainda. Estabelecer termos de vendas, então nessa relação, esses termos, as questões relacionadas ao contrato também devem ser estabelecidas com muita propriedade. Avaliar o valor recebido, então você vai avaliar se efetivamente a quantidade de produto, a qualidade do produto foi recebida de acordo com aquilo que foi previamente estabelecido no processo de compras. Então o comprador também é obrigado a acompanhar todo esse processo no momento do recebimento. Controlar a qualidade, então verificar, veio na quantidade correta, bacana, mas veio na qualidade que você havia determinado, que tipo de material que foi utilizado. Tudo isso deve estar estabelecido num contrato e a entrega deve ser feita de acordo com aquilo que foi previamente estabelecido. Qualquer mudança dentro desse processo, ambas as partes precisam ser avisadas e chegar a um comum acordo, mas acompanhamento disso é feito pelo profissional da área de compras. Prever mudanças de preço, serviços e às vezes de demanda. Então, quando a gente está olhando para esse universo, é muito importante que esse comprador observe uma série de questões que envolvem a empresa e o produto que ela vende. Por exemplo, vamos imaginar que a gente trabalha com um produto sazonal. Vendemos sorvete. Se a gente imagina que trabalhamos com um produto que tem uma sazonalidade, ou seja, no verão eu vou vender muito mais, no inverno eu vou vender muito menos, embora esse seja um exemplo claro, a gente já sabe que vai haver uma previsão de demanda maior ou menor de acordo com o período de tempo, em algumas demandas a gente não tem a condição de ter essa organização muito clara. Por exemplo, a gente fala de um tipo de demanda como um produto como guarda-chuva, por exemplo. A gente não tem ideia de quando vai chover ou quando não vai chover. Essa é uma previsão que eu não tenho com tanta antecedência quanto o inverno e verão, correto? Ter essa previsão, mais ou menos, faz com que muitas vezes a gente tenha que se readequar à realidade da demanda e à necessidade da empresa em determinados períodos para que possa haver uma variação na quantidade de produto que é comprado para compor esse produto final que vai ser fabricado por essa determinada empresa. Portanto, a organização desse processo também deve ser de responsabilidade do comprador. Especificar a forma com que os produtos devem ser recebidos. Então, como eu gostaria de receber esse produto? Ele deve vir paletizado? Ele deve vir embrulhado? Ele deve vir numa caixa específica? Como que ele deve ser? Que tipo de caminhão deve entregar esse produto? É um caminhão refrigerado? Não é um caminhão refrigerado? Que tipo de carga deve ser feita? Qual a quantidade do produto deve ser deslocada dentro daquele determinado caminhão? Como que deve ser acondicionado esse produto para que tenha segurança de que vai receber na quantidade correta, sem nenhum tipo de avaria e dentro das condições previamente estabelecidas? Homologação de fornecedores, outra coisa que faz parte da profissão de quem trabalha como comprador. Quem trabalha como comprador precisa homologar, ou seja, gerar esse contato e fazer com que esta relação entre a empresa compradora e fornecedora possa estar em sintonia. Gere um contrato, então homologar quem são os fornecedores que podem ou que possivelmente podem fornecer para a minha empresa. Isso também é função do comprador. Critérios para homologação de fornecedores podem ser feitos da seguinte forma. Primeiro, fornecedor por sistema de gestão da qualidade. Então, se existe, por exemplo, um controle de qualidade, eu posso exigir que a empresa que vai fornecer a matéria-prima para mim, o material acabado, o material de escritório, seja ele qual for, também tenha, por exemplo, uma certificação ISO.
Isso pode ser uma forma de homologação de fornecedores. Eu só compro matéria-prima se tiver esse tipo de homologação. Pode ser uma forma de você homologar os seus fornecedores, pode ser um critério de homologação. Depois, assistência a vendas. Então, de repente, o meu fornecedor me ajuda a vender também, me ajuda em algum processo de comunicação com o mercado. Vamos imaginar que você tem, por exemplo, uma sorveteria e você trabalha com uma marca de sorvete em específico. Essa marca de sorvete específico te ajuda no processo de comunicação com o cliente final para melhorar o seu processo de vendas? Talvez o seu fornecimento pode ser pensado também como um dos critérios, fazer esta avaliação, saber se de fato ele pode fazer esse contraponto te ajudando também no processo de vendas. Depois, assistência técnica e serviços. Então vamos imaginar que você trabalha com freios. Imagine que você trabalha com freios. Nesse sentido, pode haver algum tipo de problema no produto que esse fornecedor entregou. Existe algum processo de assistência técnica? Vamos imaginar que você vende aparelhos de televisão. Se porventura der algum tipo de problema, existe uma assistência técnica que seja forte, que de fato supra a necessidade que essa empresa que compra de você necessita? Isso é extremamente importante de ser avaliado também, pode ser trabalhado como um critério de avaliação de fornecedores. Depois, fatores financeiros e de custo. Então verificar a questão que aí talvez grande parte das empresas pegue, qual é o custo efetivo desta relação, qual é o preço dessa matéria-prima que está sendo comprada, qual é o preço desse produto. Aí a avaliação realmente financeira disso tudo, e mais do que a avaliação só do preço, é a avaliação financeira da empresa que está fornecendo esse produto, para saber se ela tem tamanho suficiente para eu possa ter segurança de que em algum momento ela não vai me deixar na mão. Também é um outro critério que pode ser utilizado. Capacidade técnica, então verificar qual é a tecnologia embarcada por essa empresa, qual a capacidade de profissionais, qual a capacidade intelectual que essa empresa tem, não só de manter, mas de crescer no sentido de poder oferecer novas tecnologias, novos formatos e saber que eu posso ter a segurança de que essa evolução vai acontecer com essa empresa também. Uma outra forma é disponibilidade e prazos de entrega, uma outra questão extremamente importante. Muitas vezes a nossa programação pode mudar de última hora. Qual a flexibilidade que essa empresa tem, de repente, fazer uma entrega de última hora, de me suprir num pedido de última hora que não foi programado, enfim, entender qual é a capacidade que ela tem de fazer essa entrega, também é algo que pode ser um critério de avaliação importante. Depois, conveniências de compra. Então, ela oferece um leque de possibilidades maior. Vamos imaginar que você tem um pequeno supermercado. Esse pequeno supermercado não faz compra direto com as grandes marcas. Por exemplo, você não consegue comprar direto com a Coca-Cola, direto com a Nestlé, direto com grandes fornecedores, com a Ambev. Vamos imaginar dessa forma. E aí você gostaria de comprar em um atacadista. Esse atacadista tem um sortimento gigantesco de possibilidades que em um só local você pode comprar a maioria ou a totalidade daquilo que você necessita para a sua empresa. O mesmo ocorre para qualquer segmento, quer seja de manufatura ou venda direto para o consumidor. É necessário que quando você vai avaliar um fornecedor, será que ele tem a capacidade de entregar vários tipos de produtos diferentes, pode suprir a sua necessidade? Isso também pode ser um critério de avaliação importante. E depois, fatores relacionados também à qualidade. Então tudo que envolve a qualidade, aquele que são os preceitos básicos de qualidade, que é a exigência da tua empresa, podem ser exigidos nesse processo. É importante que você, como comprador, possa acompanhar e criar esse critério também. Número de fornecedores é uma outra questão importante que gera uma discussão também bastante acalorada nesse sentido. A gente pode ter duas possibilidades, ou de um único fornecedor ou de vários fornecedores. Quando a gente está falando de um único fornecedor, a gente tem uma relação um pouco mais próxima com esse fornecedor. Isso é muito bom, porque muitas vezes a gente pode ganhar em economia de escala, quer dizer, eu posso comprar em grandes quantidades e ter descontos maiores. Normalmente, quando eu tenho um único fornecedor, essa minha proximidade me dá uma maior flexibilidade e isso certamente pode ser muito benéfico para a empresa. Entretanto, existem desvantagens de se trabalhar com um único fornecedor. E a principal delas é a questão de preço e a observação dos movimentos principais que estão ocorrendo no mercado. Será que esta única empresa está fornecendo o melhor produto que poderia oferecer? Será que ela pode não cair numa estagnação, não oferecer nenhuma novidade ou algo a mais porque ela não está sofrendo nenhum tipo de concorrência objetiva? É necessário que se tenha uma análise muito apropriada disso
porque existe uma questão também aqui muito importante, que é de relacionamento com o outro, que é do poder de barganha que o outro vai ter. Quanto mais fornecedores você tem, talvez o seu poder de barganha fique muito maior, ou seja, você pode exigir maior qualidade e exigir um menor preço, que é o que ocorre quando a gente está falando de múltiplos fornecedores. A principal questão que envolve múltiplos fornecedores é a possibilidade de, como existem vários fornecendo o mesmo produto, é de você poder escolher aquilo que melhor te agrada, ou seja, aquele que tem o melhor produto, com a melhor qualidade, o melhor prazo de entrega e que tenha um preço que seja convidativo, que de fato vale a pena. Entretanto, esse distanciamento que eu tenho, porque não vai haver uma proximidade tão grande, eu vou perder em economia de escala e também vou perder um pouco no processo de flexibilidade ou de customização. Normalmente, quando eu tenho um único fornecedor, às vezes eu posso customizar o produto de acordo com a minha necessidade. Entretanto, quando eu estou falando de vários fornecedores, nem sempre essa proximidade ou a falta dessa proximidade me permite ter uma customização tão interessante quanto seria com um único fornecedor. Aí cada empresa precisa estabelecer o seu critério e avaliar qual é o melhor para que possa adotar esta ou outra medida. Relação contratual com os fornecedores e aliança. A relação contratual, nesse sentido, ela é de fundamental importância. Os critérios que estarão contendo aí, dentro desse processo contratual, dessas alianças que serão feitas, elas precisam ser criteriosamente avaliadas, para que exista uma estratégia que nós chamamos de estratégia de ganha-ganha. Ou seja, que ambos possam rezar dentro desse contrato algo que seja importante para os dois. Ou seja, os dois saiam desta relação contratual com a sensação de que fizeram um bom negócio. Porque quando só um lado aparentemente sai ganhando nesse sentido, o processo pode ser que no meio do caminho ocorram alguns problemas. E esses problemas vão atrapalhar o processo logístico e, por consequência, a competitividade das empresas envolvidas. O processo de aliança, então, ele não é feito da noite para o dia, é necessário que seja feito com bastante critério e adotando medidas que sejam benéficas para ambas as empresas envolvidas no processo de fornecimento de matéria-prima, de material, de maneira geral. Para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o processo de compras, gestão de compra, eu coloquei aqui 6 ferramentas básicas e nesse link vocês podem acessar. E depois tem uma dica de leitura de um artigo sobre gestão de compras que acredito que de maneira muito didática vocês vão poder entender um pouquinho e melhorar o conhecimento que vocês têm a respeito desse universo relacionado a compras. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre administração de compras. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.